Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, oficialmente, estamos dando início ao projeto de leitura que eu nomeei como Leituras para Bem Viver. Num vídeo anterior, que depois eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, eu apresentei uma proposta de leitura de 6 livros para 2026 que tratam desse tema de brevidade da vida, sobre a lembrança que a gente deveria, né, ter aí no radar, a lembrança da nossa mortalidade. Então, livros que trazem essa temática, livros que trazem esse ensinamento do bem viver, de a gente aproveitar a vida ao máximo possível, porque ela é muito curta. Então, hoje a gente vai iniciar com o primeiro livro que eu escolhi, né, para esse projeto. E o primeiro livro aqui que a gente vai começar é Cartas a um Jovem Poeta, aqui, de Rainer Maria Rilke. É um livro que eu passei a ouvir pessoas falando desse livro não tem muito tempo. Depois que eu vim pesquisar melhor sobre esse livro, eu vim entender que ele é um clássico da literatura. Essas cartas aí para um jovem poeta, como bem diz o título do livro, tem mais de 100 anos. E, inicialmente, eu confesso que quando eu vi algumas pessoas comentando sobre esse livro, eu não dei muito crédito, assim, achei interessante as resenhas que eu ouvi, alguns comentários sobre o livro, mas não me interessou porque, equivocadamente, eu achei que eram conselhos para um poeta no sentido de técnicas de escrita. Vai ser um livro que vai estar ali ensinando, né, alguma técnica, formas de escrita, enfim. Então parece interessante, mas não é para mim. Não tenho pretensões de escrever poesia, não tenho esse dom. Então, ok, né, interessante, mas deixa esse livro para... Talvez eu nunca leia esse livro. Passados anos, eu ouvindo mais pessoas falando dessa obra, e depois eu mesmo parei para poder dar uma olhada nos alguns resumos, né, do que se tratava esse livro, e ele me tocou, assim, me chamou a atenção, porque possivelmente ele teria ali pérolas muito preciosas, que não necessariamente só para poetas, né? E com esse projeto que eu iniciei no ano passado, aliás, eu fiz a proposta no ano passado, né, eu separei esses livros em dezembro de 2025, para poder ler agora em 2026, e eu resolvi incluir, e como o primeiro da lista, o Cartas a um Jovem Poeta. Bem, a minha intenção aqui não é trazer resenha do livro, trazer resumo técnico, né, crítica ao livro, longe disso, não é minha especialidade. Aqui eu estou querendo trazer o meu olhar como leitora mesmo. No caso, como esse tema, né, que acaba sendo, parece até um pouco generalista, assim, mas esse tema de você olhar com mais atenção a vida, de você ter mais atenção sobre essa questão da brevidade da vida, como eu falei no começo do vídeo, começou a me chamar mais atenção, então eu decidi, assim, que esse livro cairia bem nesse projeto. E por se tratar de cartas, de um poeta, né? Enfim, aí eu pensei assim, vai ser um livro bacana para iniciar. É a minha primeira leitura que eu fiz desse livro, e eu achei assim, vai ser um livro leve e legal para poder iniciar o ano. Mas, contudo, quando eu postei esse vídeo, né, trazendo ali a minha proposta dos livros para a gente poder ler, para eu ler e, né, ter a companhia de vocês aqui para a gente poder trocar uma ideia aqui como leitores, em dezembro mesmo eu li esse livro, é um livro curtinho. Eu li esse livro aqui na edição da Antofágica, né? Mas existem outras edições, não vou saber dizer para vocês qual que é a melhor, enfim, como eu disse, não é meu objetivo aqui trazer crítica literária de edições, nada disso. Eu li o que estava mais fácil para eu poder ler, o que estava disponível primeiro aqui para eu poder ler. Então eu li essa edição aqui da Antofágica. E o que acontece? Eu li em 2025 mesmo, em dezembro, quando eu terminei de publicar o vídeo,
eu achei assim, sabe, vou começar a ver qual é desse livro aqui. E eu li ele rapidinho, em dezembro mesmo finalizei, então assim, foi uma grata surpresa, porque no final mesmo do ano, eu fechei com essa leitura, que foi para mim muito boa, e eu depois voltei a esse livro de novo, até para poder eu escrever um texto aqui de resumo, as minhas anotações, e sabe aquela sensação que você fica assim, poxa vida, eu tenho que voltar a ler esse livro de novo? Eu acho que eu não captei tudo que esse livro tem para poder, sabe, você introspectar mesmo ali os ensinamentos do livro. Com certeza vai ser um livro de cabeceira, vai estar ali para eu fazer novas leituras, com novos olhares. Apesar de ser um livro aí que tem mais de 100 anos, mas é um livro que trata das questões humanas. Então nunca fica velho. Não à toa virou um clássico, né? Um clássico aí da literatura. E agora, cada vez mais, eu ouço as pessoas falando desse autor, do Rainer Maria Rilke, como dessa obra dele. Em resumo, essas cartas, elas não foram feitas para serem publicadas. Inclusive, o jovem poeta que recebeu essas cartas, que se chama Franz Xaver Capus, se eu não me engano aqui o nome dele, é isso mesmo, Franz Xaver Capus. Ele que, no caso, recebeu essas cartas, e ele que depois que o Rilke, né, o Rilke, Rainer Maria Rilke, depois que ele já tinha falecido, que essas cartas foram publicadas. Então, o Rilke nem imagina, né, morreu sem saber que essas cartas virariam um livro, e viraria um clássico da literatura. Olha que coisa, né? Mas o Rilke, ele já era conhecido como poeta, já era respeitado. No caso, ele é um alemão, se eu não me engano. Como eu falei, eu não vou trazer aqui biografia do autor, né? Nada disso, não é meu objetivo aqui. Vou me ater aqui ao que as cartas dizem. E, na verdade, nem tudo que as cartas dizem. Eu vou me ater àquilo que mais me chamou a atenção, para trocar uma ideia aqui com vocês, bater um papo. Né? Eu não quero ter um tom professoral aqui, de dar aula sobre o livro. Não se trata disso. Então, eu quero mesmo trazer aqui o que mais me chamou a atenção. De repente, a gente fazer o link aí com algumas coisas, com algumas questões da vida, né? Mas, enfim, essas cartas, quando o Franz Capus, ele era bem jovenzinho, ele estava lá na escola militar, ele estava naquela dúvida se ele seguia a carreira militar, se não, mas ele já tinha essa aspiração para escrever, né, para escrever poesia, e ele ficava na dúvida, então ele tinha vários dilemas, várias questões assim, que ele não tinha com quem se aconselhar. E muito típico da idade também, né? Nós, quando somos muito jovens, a gente tem muitas dúvidas, né? E, em resumo ali, quando ele estava lá na escola militar, ele estava com um livro do Rilke, lendo lá as poesias dele, veio um professor, acho que ele é o capelão, se eu não me engano, né? Veio e viu o Capus lendo aquele livro e perguntou, né, do que seria aquele livro e quem era o autor. E quando ele olhou o livro assim, ele analisou, eu pensei, então esse rapaz virou realmente um poeta. Foi aí que o Capus descobriu que o Rainer Maria Rilke tinha sido aluno naquele colégio também há alguns anos atrás. E ali aquele professor, né, ou o capelão, não me lembro exatamente qual era a função ali desse professor, vou botar como professor ali, trocou uma ideia com ele e disse, olha, eu lembro do Rilke, né, quando ele estudou aqui, ele era um rapaz muito dedicado, ele era bem calado na dele, ele cumpria ali as suas obrigações, né, aqui na escola militar e tudo mais. Só que, pelo que deu a entender, assim, eu acho que ninguém botava muita fé que o Rilke fosse virar um poeta mesmo, né? E dali, naquela época, o Rilke seguiu a vida dele, foi para outra escola militar e viajou pela Europa. Ele não tinha uma residência fixa, ele não tinha um paradeiro fixo, né? Então, inclusive nas cartas, tem cartas que o Rilke envia aqui para o Capus de diversas partes da Europa. Ora está na Suécia, ora está em Paris, enfim, tá aqui em diversos lugares. E voltando ao assunto aqui do Capus, naquela época dele bem jovenzinho, ele, poxa, legal, eu vou então escrever pro Rilke, quem sabe ele me responde, né?
Aí foi lá, escreveu uma carta contando alguns dilemas dele e tal, e também alguns versos que ele tinha produzido, e enviou essa carta, mas ele como um fã mesmo do Rilke, né? E enviou aquela carta e passaram-se meses, acho que foram alguns meses, né? Algumas semanas, e chega a carta de retorno do Rilke para o Capus, respondendo o Capus, todas aquelas questões lá que ele estava. E, gente, eu achei tão bonito, assim, a gentileza, a dedicação, a pessoa parar ali um momento para escrever aquelas cartas, endereçar aquela pessoa que ele nem conhecia. E eu achei, assim, de uma gentileza muito bonita, assim, sabe? E o Rilke, né, como escritor, como um poeta, ele tinha uma beleza na escrita, sabe? Palavras gentis, mas em alguns momentos palavras mais fortes, mais firmes. E essas cartas iniciaram-se ali em 1903, isso, de 1903 a 1908, que eles ficaram se correspondendo, né? E essa primeira carta chegou e dali por diante o Rilke, o Capus e o Rilke, né, ficaram por 5 anos, né, se correspondendo. Enfim, eu quando vi essa questão das cartas, e você ali no livro, né, tem aqui, você lê as cartas, vem aqui a data, que eu vou pegar uma aqui para vocês verem. Aqui as cartas, não sei se vai dar para ver, mas tem aqui o índice, são 10 cartas, e quando você vai ler aqui as cartas, aparece aqui, assim, ó, onde que ele tá. Opa, calma aí. Aqui, ó, aonde que ele está. Aqui tem os meus grifos aqui das partes interessantes. Aqui onde ele está, a data certinho, e respondendo ali as questões do Capus. Eu achei muito, muito legal. E quando eu vi as cartas, li as cartas, né, eu fiquei um pouco nostálgica, porque eu lembrei da época que eu era criança. Isso tem alguns aninhos. Eu era bem criança mesmo, sei lá, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. Eu nem sabia ler ainda, né? Mas eu lembro que eu tinha um tio, quer dizer, tem um tio que na época ele morava em outro estado e ele costumava mandar cartas pro meu pai. Então eles resolviam algumas questões ali, ou mesmo uma troca de cartas para saber como cada um tava, né? Era a forma de se comunicar na época. Isso lá no início dos anos 90. Era uma forma barata, vamos dizer assim, de você se comunicar, diferente de quem podia ter telefone, né? O telefone não era acessível como é hoje, que a gente tem um smartphone aqui na mão, a gente liga para o mundo inteiro, né? Em coisa de cliques ali. Naquela época era muito complicado e uma forma muito comum de se comunicar eram através das cartas. E eu achava aquilo o máximo, porque quando aquelas cartas chegavam lá em casa, né, naquele envelope típico dos Correios, ali, aqueles selos dos Correios, aí vinha ali, eu lembro meu pai abria as cartas, e aquilo tudo ficou muito gravado na minha mente. A letra ali, a caligrafia do meu tio, a dobra, o envelope, os selos, tudo aquilo ali marcou muito minha cabeça. Eu não sabia ler, mas ficou gravado na minha cabeça as letras, né? Algumas palavras eu já conseguia reconhecer, já conseguia ler, mas aquela fase que você tá ali quase aprendendo a ler, sabe? E aquilo dali eu achava o máximo. E toda vez que chegava uma carta lá em casa, a gente ficava naquela ansiedade boa, assim, nossa, o que será que meu tio mandou pro meu pai, né? O que será que tá escrito ali? Aí às vezes meu pai lia as cartas ali pra mim, né? Me mostrava. E era muito legal, era uma fase muito boa, né? Era uma fase muito gostosa. E eu fiquei imaginando o mesmo processo de mais de 100 anos atrás do Rilke, lá escrevendo, respondendo aquele leitor, né, que ele tinha, escrevendo dando conselhos para aquele rapaz, aquele jovem, né, dando conselhos para ele, dando dicas de leitura, dando dicas de escrita. Só que no fim das contas, agora vindo aqui pro livro, eu achei que as cartas que o Rilke respondia para o Capus eram cartas mais de conselhos gerais sobre a vida do que propriamente sobre escrita, sobre poesia, sobre livros, né, sobre essa coisa mais técnica. Sim, você vai encontrar ali algumas dicas que o Rilke dá de alguns livros, vai ter algumas dicas ali de como ele deve encarar, ajustar o olhar para ele poder
produzir as poesias dele. Enfim, você vai ter algumas técnicas ali, alguma coisa voltada para a poesia. Mas eu acho que não se trata só de poesia, né? Se trata da vida. E isso me deixou um ensinamento interessante porque, legal, a gente deveria ajustar o nosso olhar de poeta, né? Para poder a gente encarar a vida. Às vezes a gente não consegue enxergar poucos palmos à nossa frente das coisas. E às vezes você ter essa sensibilidade, desenvolver essa sensibilidade de um poeta, pode ser que você encontre muitas respostas. Como o Rilke, que aconselhou o Capus a ajustar esse olhar para desenvolver a escrita dele, isso também serve para a gente. Então, assim, eu fiz algumas anotações aqui, que inclusive eu fiz um texto com as minhas impressões, as minhas percepções. Eu vou depois deixar disponível aqui também o link, que eu vou colocar esse texto mais bem estruturado, né, lá no Substack. Se caso você não conhece o Substack, sugiro conhecer, digitar ali Substack, tem um aplicativo. É como se fosse uma rede social, mas é uma rede social voltada para escritores e leitores. Então ali você vai encontrar textos mais profundos, tem muita gente que escreve muita coisa bacana, muito legal. E eu, assim, não sou escritora, mas eu amo escrever. Então, o meu tipo de escrita está mais para diário do que para poesias, prosas, crônicas, enfim, né? Não tenho essa desenvoltura, pelo menos ainda. Mas eu gosto de rabiscar algumas coisas e eu tenho alguma coisinha lá que eu acho que é uns 3 textos que eu devo ter lá no Substack e eu vou colocar esse também. Que aqui eu fiz um resumo, né, como eu falei, das minhas percepções sobre esse livro. E eu vou meio que fazer aqui, vou pegar umas partes mais importantes aqui desse meu texto e vou fazer mais ou menos uma leitura comentada, só para poder não me perder aqui nos tópicos que eu achei interessante, né? Mas eu convido você também a entrar lá no Substack e eu vou deixar o link aqui, como eu falei, para você poder ler o texto na íntegra, trocar ideia comigo lá também, trocar ideia aqui comigo nesse vídeo também. Se você quiser deixar um comentário, deixar uma sugestão, deixar a sua opinião, o que você achou, se você já leu esse livro, né, o livro Cartas a um Jovem Poeta, quais foram as suas percepções, de repente de uma maneira resumida, aí você consegue botar aí um comentário legal. Então fique à vontade, o meu objetivo aqui realmente é trocar esse conhecimento, trocar essas ideias aqui. E uma coisa aqui que eu achei muito interessante que o Capus comentou, nessa versão aqui da Antofágica, nessa edição da Antofágica, a introdução desse livro é do Franz Xaver Capus, né? Que ele fala como que ele conheceu o Rilke, como que foi essa troca de cartas e tal. E no finalzinho, ele traz uma frase que eu achei muito legal, que ele fala assim: e quando um ser grandioso e único fala, os pequenos têm de se calar. Eu achei essa frase muito boa. E realmente, o Rilke aqui traz muitos conhecimentos, muitos conselhos. E é a hora que a gente lê aquela carta, por mais que ela foi endereçada lá pro Capus, mas é como se tivesse sido endereçada pra gente. Você consegue tirar muito proveito aqui, muita coisa. Como eu falei, são questões humanas, então nunca fica velho, nunca perde a validade, nunca fica ultrapassado, né? E uma das coisas aqui que eu achei legal, que o Rilke fala muito, assim, em vários momentos que eu vi ele falando, além dessa questão, né, que me chamou a atenção aí de receber cartas, né, que eu contei a história do meu tio, que eu achei legal a diferença para os dias de hoje, né, porque hoje a gente tem tudo tão instantâneo, a gente tem tudo tão assim, a gente quer respostas tudo para ontem, a gente quer... Às vezes a gente não tem paciência de mandar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, e o outro ter o tempo dele de responder. A gente quer resposta na hora, ou por e-mail, né? E-mail é até luxo, né, hoje em dia, mas é WhatsApp. Enfim, a gente tá num mundo muito acelerado, com muito barulho, com muita coisa, e a gente às vezes não para ouvir muito, né? Enfim, eu fiz umas reflexões sobre isso também, sobre essa diferença de comunicação de mais de 100 anos atrás para agora, como que a gente vive às vezes num aceleramento de tudo
e às vezes a gente não para refletir melhor as coisas. Isso também me trouxe essa reflexão também sobre a mudança do tempo, né? Que eu vivi num mundo totalmente analógico. Eu nasci num mundo que ainda era analógico. Na minha adolescência em diante, ali começou a ficar tudo digital e tudo muito acelerado como a gente está hoje. E hoje a gente vive a era aí das inteligências artificiais aí que está, né, assombrando um monte de gente e tudo muito, muito, né, acelerado mesmo. Então vale também essa reflexão de você olhar as épocas, né, refletir sobre isso daí. Vamos lá, uma outra coisa que, além dessa questão do barulho, dos estímulos, né, hoje a gente vive com muitas telas e tudo mais, aí ele trata da questão do silêncio. Ele fala muito sobre a questão do silêncio, do aproveitar o tédio, da solidão e também da tristeza, porque o Capus se queixava para ele lá de questões dele, né, sei lá, inquietações que ele tinha, dificuldade de relacionamento com os pais, com isso, com aquilo, até as relações amorosas dele, as amizades, tudo mais. Eu não li as cartas do Capus, tá, para o Rilke, com as suas questões, mas só as respostas do Rilke já vale a pena, você já subentende, né, o que o Capus queria, né, quais as respostas que o Capus estava precisando. E quando ele fala dessa questão do silêncio, da gente desacelerar, aí eu trago para os dias de hoje, né, a gente desacelerar, curtir, a gente ver graça, a gente curtir o silêncio, a gente poder parar um pouquinho para curtir o tédio, que às vezes a gente hoje tem pavor do tédio. A gente não posso ficar quieta, tem que ter um barulho, tem que ter uma música, tem que ter uma televisão ligada, tem que ter um podcast rodando, sabe? Parece que ao tempo todo a gente tem que estar com o ouvido em atividade o tempo todo. E sendo que quando a gente bota só o ouvido para trabalhar, a gente para de se ouvir, a gente para de refletir as coisas. Eu achei isso muito interessante, que aí o Rilke, ele botava essas questões, para um pouco, se ouve, observa as coisas ao seu redor, analisa a sua vida, lembra das suas questões de infância. Se você não tem nada aqui ao seu redor agora que te chame a atenção, que faça você refletir, volte para a sua época de criança, quando você havia tudo com novidade, né? Tinha um olhar muito, muito aguçado nessa época para as novidades, etc. Então, tá aí uma questão para a gente analisar que ritmo que a gente leva a nossa vida hoje. E hoje, na nossa era, é a era mais acelerada, né, de tudo que a humanidade já viu. Nós estamos numa época que tudo tecnológico, tudo acelerado e etc. E às vezes a gente não para se auto-observar e refletir e ficar em silêncio. Aí tem uma frase aqui que eu vou ler, você me dê licença que eu vou ler essa frase aqui, que ele fala aqui da solidão, também a importância da solidão. Eu grifei essa parte, tá aqui, ó. Aí o Rilke fala: o que seria da solidão se não tivesse grandeza? Só existe uma solidão, e ela é grande, e não é fácil de suportar. E para quase todos chega o momento de querer trocá-la por um relacionamento qualquer, mesmo sendo algo banal e vulgar, para manter a aparência de mínima concordância com o próximo, mesmo sendo a pessoa mais indigna. Aí mais pra frente tem um outro trechinho que fala assim: voltar-se para si mesmo sem encontrar ninguém durante horas, é preciso conseguir isso. Aqui ele tá falando de não vai atrás de estar no meio de pessoas só para não ficar sozinho, só para não ter o tédio, só para fingir que tem algo a dizer pro outro. Não faz isso, fica em silêncio, cultiva ali essa solidão. A solidão, ela pode ter muita grandeza. E, gente, isso é maravilhoso. Eu estou aqui me referindo, obviamente, à solidão no sentido produtivo, né? No sentido de separar para se autoanalisar, auto-observar, refletir as coisas, né? Essa solidão produtiva. Não estou falando aquela solidão que você se sente abandonado por tudo e por todos e
ou da mesma forma a tristeza, aquela tristeza profunda e incapacitante. Não é disso que eu estou falando. E eu acredito que não seja isso que o Rilke queria dizer. Por mais que às vezes seja difícil você passar por um momento de solidão ou de tristeza, mas analisa se não são nesses momentos que a gente está um pouco para baixo, vamos dizer assim, um pouco triste, que é onde a gente consegue refletir melhor as coisas, que a gente consegue limpar um pouco o nosso olhar, né? Então, essa questão da solidão, tristeza, o tédio, em vários momentos, em várias cartas, ele cita isso, e isso me chamou muita atenção. Então, prosseguindo aqui para o vídeo não ficar tão longo, outra parte aqui que ele trata também de outros assuntos, né? Além dessa questão do silêncio e tudo mais, viver com consciência, refletir sobre si mesmo. Hoje em dia daria isso para autoajuda, né? Para autodesenvolvimento, que infelizmente hoje tem algumas pessoas no mercado digital que acabam meio que distorcendo essa questão do se autodesenvolver, né? Autoconhecimento, né? Essa palavra ficou um pouco banalizada. Mas me diga, o que somos nós se a gente não se autoconhecer, a gente se conhecer? A gente precisa se conhecer. E é um processo que às vezes é árduo mesmo, que você precisa do silêncio, que você às vezes precisa entrar num fluxo de uma certa tristeza para você poder enxergar os seus defeitos, suas qualidades, né, se fortalecer. Entrar num tédio, às vezes é necessário, que ali é onde você conhece os seus limites, conhece suas capacidades, reflete sobre você e tudo que está ao redor. Então, ele também trata aqui sobre a questão da inquietude. O Capus, né, questionava, falava alguma coisa com ele que ele ficava inquieto com algumas questões da vida, relação, como eu falei, com os pais, qual carreira que ele iria seguir, o que ele deveria fazer, se ele realmente tinha esse dom para poesia, que ele mandava ali alguns versos, né, pro Rilke e tal. E no caso, o Rilke respondia para ele que ele não podia deixar o medo paralisar ele. Ele, no caso, tinha que viver, as dicas que ele dava, né? Viver com mais consciência, refletir sobre si mesmo, dar valor para a nossa existência. Afinal de contas, é isso que a gente está aqui, né? Para poder dar valor à nossa existência. A nossa vida é única. E como que a gente está vivendo essa vida? Gente, o livro é maravilhoso. Tem muita coisa aqui que eu anotei, mas obviamente que eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito longo. Como eu falei, eu convido vocês a ler o texto. Aí sobre a inquietude, né? O Rilke vira para ele e fala assim: por que quer excluir de sua vida toda a inquietude, todo o sofrimento, toda a melancolia, apenas por não saber como esses estados atuam no seu ser? Né? O Capus, ele não queria sofrer, a verdade é essa, né? Ele não queria ficar triste, ele queria só um jovem, né? Ingênuo, tipo, não queria ter a parte difícil da vida, ele não queria entrar nesse sofrimento, nessas inquietudes, né? Mas o Rilke fala, para que você quer, no caso, excluir essas inquietudes, né? Faz parte da vida. E tem coisa que você não vai conseguir resposta mesmo, tem coisa que deixa lá sem resposta, faz parte da vida, você vai viver, vai vivendo e vai indo em busca dessas respostas. Aí me lembrei também do Sócrates, né, que tem uma frase que é atribuída a Sócrates, que está lá na Apologia de Sócrates de Platão, que fala assim: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E para mim essa frase dos filósofos antigos, aí, dos filósofos gregos, casou perfeitamente com essas cartas do Rilke, porque realmente se a gente não examina a vida, essa vida não vale ser vivida, né? Não vale a pena ser vivida. E muita gente, a gente sabe que vive no mundo em modo artificial, né? Em modo vegetativo, sei lá. Não para pensar nas questões de onde você veio, para onde você vai, reflexões mais filosóficas, mais profundas da vida, se autoconhecer, como eu falei, né? Essa questão da solidão, de curtir a própria companhia, de refletir profundamente, verdadeiramente sobre as coisas. Então, lá desde os filósofos gregos, lá mais de 2.500 anos atrás, os filósofos já traziam essas questões da importância de examinar a própria vida, né? Então, assim, gente, as cartas do Rilke, eu aconselho
sugiro essa leitura desse livro. Foi endereçado ao Capos, mas traz muitas questões, muitos conselhos sobre a vida para os dias de hoje. Aqui ele também trata, né, além dessas questões que eu trouxe aqui, que me chamam mais atenção, mas ele trata aqui sobre algumas dicas de leitura que ele dá, né, eu achei que foi até pouco, mas assim, como ele trouxe os conselhos de vida mesmo. Então aqui ele vai trazer vários assuntos. Deixa eu só achar aqui onde que eu coloquei, que ele trata, né, da relação com as pessoas mais velhas, sobre a essência do trabalho e das profissões, sobre o cultivo da paciência. Gente, o que somos nós sem a paciência? Haja paciência, a gente tem que cultivar a questão da paciência, é muito importante, né? Então, sobre os relacionamentos afetivos, seja de marido, mulher, namorada, namorado, seja de familiares, né? Pai, mãe, irmãos, as relações mais próximas que a gente tem. Enfim, gente, muita coisa que a gente pode tirar proveito. E fica aqui a minha dica, finalizo aqui esse vídeo com essa dica valiosíssima. Essas cartas valem a pena serem lidas, são conselhos para a vida e para a gente poder bem viver a nossa vida, né? Fazer realmente com que essa vida valha a pena. Então é um conselho, são conselhos do Rainer Maria Rilke, mas de mais de 100 anos, mas assim, vale a pena. Então fica aí minha sugestão. Espero que tenham gostado. Troquem ideia aqui comigo, o que vocês acharam. Em breve eu volto aqui para poder trazer o segundo livro. Na minha agendazinha lá, no outro vídeo que eu coloquei, tá para março. Eu vou trazer o próximo livro, que vai ser A Lição Final. Um livrinho pequeno, mas que também me parece bem forte, bem tocante. Eu vou trazer ele em março. Então te convido desde já para participar aqui comigo, para poder a gente bater esse papo de novo, conversar, trocar ideias. A intenção aqui é sempre trazer um aprendizado, sempre trazer uma boa conversa, que seja aqui com café, com um chá, mas que a gente possa trazer coisas boas aqui para nossa mente, né, para a nossa vida. E valorizar a vida acima de tudo, porque ela é muito curta e quando a gente menos esperar, ela tem fim. Então a gente tem que saber aproveitar da melhor maneira. Então, até logo e a gente se vê em breve.